Na nossa web de hoje, nós vamos rever o conteúdo de poliedros e de prismas, com o objetivo da avaliação que vocês vão fazer envolvendo esses conteúdos. Então, nós vamos abordar esses conceitos fazendo alguns exercícios que já foram propostos nas tarefas desenvolvidas aí ao longo das quinzenas na APNP, e outros também que eu escolhi que são importantes aí para vocês reverem. Então, vamos lá, ó. Exemplo 1 é a questão 55 da tarefa 1. Inclusive, isso aqui eu tinha colocado já no material teórico de vocês, lá no início de sólidos geométricos e poliedros. Olha só. Essa questão aí, ó, da UFPE. O poliedro convexo que inspirou a bola de futebol é formado por faces regulares pentagonais e hexagonais. O número total de vértices é 60 e o número de arestas é 90. Quantas são as faces hexagonais? Então, esse exercício é um exercício que nós vamos utilizar a relação de Euler, aquela relação V menos A mais F igual a 2. Nós podemos utilizar essa relação porque o poliedro é convexo, ele está afirmando no problema. Ah, mas o que é um poliedro convexo? Poliedro convexo é aquele que, dados quaisquer dois pontos pertencentes à superfície desse poliedro, o segmento que tem eles como extremidades está inteiramente contido no poliedro. Isso aí eu já expliquei para vocês na época do ensino presencial ainda, que a gente viu essa introdução. Então, vamos lá. Vamos esboçar toda a situação descrita aí. Então, primeiro, o nosso poliedro, ele tem faces hexagonais e faces pentagonais. Faces hexagonais são os polígonos formados por 6 lados e as pentagonais por 5. E ele falou ainda que ele possui 60 vértices e 90 arestas. Então, nós vamos usar, como eu disse, a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2. Alguns autores trazem a relação V mais F igual a mais 2. É a mesma coisa, só jogar o A para o outro lado. E aí, nós vamos substituir, ó. V vale 60, A vale 90, falta achar o número de faces. Então, esse poliedro, de acordo com esses dados, ele possui 32 faces. Só que não foi isso que pediu, ele está querendo saber qual a quantidade de face hexagonal aí. Então, vamos olhar ali. Eu sei quantas faces hexagonais tem? Não. Nós vamos chamar de X, uma quantidade X. Poderia ser qualquer letra. Eu sei quantas faces pentagonais? Não, vou chamar de Y. Então, como eu acabei de determinar esta equação aqui, ó, número de faces igual a 32, então o número de faces vai ser o número de faces pentagonais mais o número de faces hexagonais. Então, x mais y vai valer 32. E aí, eu posso isolar ou o x ou o y, e eu vou isolar o y. Só que, para eu conseguir resolver essa equação aqui, eu tenho duas incógnitas, então eu preciso ter uma delas para eu achar a outra. Então, nós temos que montar uma outra equação. Qual outra equação? A equação envolvendo as faces, tá? Como assim? Então, eu sei que as faces com as arestas. Então, se isso aqui é um hexágono, esse hexágono possui o quê? 6 arestas, não é isso? Então, eu tenho x hexágonos com 6 arestas. Então, isso aqui vai ser 6x. E aqui eu tenho y pentágonos com 5 arestas. Então, o número de arestas aqui do pentágono vai ser 5y. Só que tem um detalhe. Quando você tem um poliedro convexo, cada aresta ela vai ser comum a duas faces. Certo? Por quê? Porque elas estão todas juntinhas, lado a lado. Então, você tem que pegar essa quantidade total de arestas e dividir por 2 para você ter o total de arestas lá, que é 90. Essa contagem que eu falei aqui, dividido por 2, vai ser o total de arestas que a gente tem. Então, ó, vai ficar a seguinte relação. 6 vezes o número de faces hexagonais mais 5 vezes o número de faces pentagonais, dividido por 2, senão eu estaria contando 2 vezes a mesma aresta, é igual a 90. Agora é só multiplicar cruzado, substituir o y que nós obtivemos aqui, vou substituir aqui na equação,
Então, nós vamos ter que 6x mais 5 vezes 32, 160. 5 vezes menos x, menos 5x, igual a 180. 6x menos 5x, x. 180 menos 160, 20. Então, 20 são as faces hexagonais. Pronto, eu já tenho a resposta do problema. São 20 faces hexagonais. Mas vamos supor que ele tivesse pedido as pentagonais também. Era só voltar aqui e substituir, ó. 32 menos 20, que é 12. Então, como eu já disse, esse problema já foi proposto para vocês resolverem como tarefa, na tarefa 1. Foi ainda utilizado no material teórico referente a sólidos geométricos e é uma questão importante para vocês terem como base para avaliação. Se tiver qualquer dúvida referente a essa questão, anotem aí que no final nós vamos discuti-las, ok? Então, vamos seguir para o segundo exemplo. O segundo exemplo é um exemplo envolvendo área total e volume do prisma. Então, olha só, basicamente, o que caracteriza um prisma? Um prisma é um sólido geométrico, tá? É um poliedro, que possui duas faces paralelas e congruentes e todas as faces laterais em forma de retângulo, certo? Para você calcular a área total de um prisma, basta você fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral vai ser dada sempre por n vezes o número de lados, aliás, n que é o número de lados da base vezes a área do retângulo. E o volume do prisma é dado sempre por área da base vezes a altura. Basicamente é isso aí. Aí você tem que olhar qual é a base do prisma, se é um hexágono, se é um pentágono, se é um quadrado e fazer todas as considerações usando a geometria plana, que foi o conteúdo anterior que nós estudamos. Então vamos lá, o exercício. Determine a área total e o volume de um prisma regular hexagonal cuja aresta da base mede 6 centímetros e a aresta lateral mede 8 centímetros. Então, esse problema já foi abordado também no material teórico e vocês fizeram vários exercícios nas tarefas. Assim, ele é um problema que engloba o conteúdo de área e volume. Então, vamos lá. Primeiro, observem a figura e vejam que a base, o lado da base vale 6. Se é um prisma regular, todas as arestas da base são iguais e o prisma é reto, certo? É um prisma reto. E aí, significa que a aresta lateral é igual à altura desse prisma. Então, essa que é a característica de um prisma regular, tá? Todos os lados da base são iguais e a aresta lateral é igual à altura. Então, vamos calcular a área total. Como que eu calculo a área total do prisma? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vamos calcular a área da base primeiro. Aí você tem que olhar a base. Nesse caso, a base é um hexágono. Então, a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é dado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nós abordamos muito isso no ensino presencial, na época, né, que a gente não estava na pandemia. E agora é só substituir o L por 6, porque foi dado 6 na figura. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, 6 ao quadrado, aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 6, aí nós vamos ter 54, raiz de 3 você substitui. Não você repete, aliás. Não é para substituir, raiz de 3 vale aproximadamente 1,73. Só vão usar isso se o problema der, tá? Não precisa substituir raiz de 3 se o problema não falar, a não ser que estiver pedindo algum cálculo proporcional, tá? Tipo assim, tantos por cento, quantos por cento do volume aparecer um raiz de 3, um raiz de 2, aí vocês vão ter que substituir para vocês terem o valor lá aproximado, certo? Aí vocês usam raiz de 2, 1,41 e raiz de 3, 1,73, tá? Se não der. Agora, a área lateral. Como eu disse, ó, observem a figura aqui. A área lateral de um prisma é sempre formado por retângulos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? No caso do prisma regular, 6 vezes, porque a base é um hexágono, 6 vezes a área de um retângulo.
Mas a área de um retângulo é base vezes altura, nesse caso 6 vezes 8. Então, 6 vezes 6 vezes 8, que vai ser 288. Substitua aqui, atenção, hein? O prisma você tem 2 vezes a área da base. Pirâmide, que é uma área da base só, porque a pirâmide em cima ela não tem outra base, ela tem um vértice, mas isso aí é a próxima avaliação. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 54 raiz de 3 mais 288. Aí, nesse caso aqui, vai dar 108 raiz de 3 mais 288. Poderia colocar o fator comum aqui em evidência, ó. Observe que ambos aqui são múltiplos de 4, na verdade são múltiplos de 12, então vocês poderiam colocar em evidência, mas pode deixar a resposta assim também. Agora vamos para de 12 não, de 6. Vamos para o outro agora. O volume. Volume é o quê? Área da base vezes altura. Então, a área da base a gente já tinha calculado, 54 raiz de 3, e a altura é 8, certo? Então, a resposta do exercício, volume 432 raiz de 3 centímetros cúbicos. Presta atenção nas unidades de medida, ó. Aqui as arestas foram dadas em centímetros. Área bidimensional, centímetros quadrados. Volume tridimensional, centímetros cúbicos. Se tivesse pedido em uma outra unidade de medida, vocês tinham que transformar, fazer a relação entre as unidades, tá? Eu vou voltar aí para a página de vocês só para ver se tem alguém querendo entrar na sala. Não, então vamos voltar lá para o exercício. Agora nós vamos fazer o exemplo 3. Como eu disse, qualquer dúvida referente aqui a esse exemplo que eu acabei de fazer, anotem aí que depois nós vamos discutir, tá bom? Então, agora vamos para o exemplo 3. O exemplo 3 foi uma questão que foi abordada na tarefa 3, que é a questão 82 da apostila de vocês. Então, vamos lá, ó. Um caminhão basculante tem a carroceria com as dimensões indicadas na figura. Calcule quantas viagens deverá fazer para transformar 136 metros cúbicos de areia. Esse exercício é um exercício relativamente fácil, mas eu peguei esse exercício porque nessas provas, no Enem, eles cobram muito isso, essa ideia de você fazer a proporção do todo com a parte, enfim. Então, por isso que eu escolhi, isso é importante vocês terem essa ideia também. Então, primeiro, se nós observarmos, ó, a carroceria ali do caminhão, ela tem a forma de um prisma retangular, um prisma reto retangular, não é isso? Ou um paralelepípedo reto retângulo, pode ser assim chamado também. Então, o volume de um prisma, de um paralelepípedo reto retângulo, é base vezes altura, não é isso? Área da base vezes altura. Só que no caso aqui, ó, a área da base é um retângulo com dimensões 3,4 e 2,5. Reparem se todas as unidades têm estão na mesma unidade de medida, tá? Se todas as dimensões. Como tá, você pode fazer substituição direta. Então, volume da carroceria, 3,4 vezes 2,5, que é a área da base, vezes a altura, que é 0,8. Então, daqui nós vamos ter que o volume aí dessa carroceria é 6,8 metros cúbicos, conforme a unidade que foi estabelecida aqui. E aí, existem 136 metros cúbicos de areia para ser transportados por esse caminhão aí. Então, quantas viagens serão necessárias? Basta a gente dividir, ó, os 136 metros cúbicos pela quantidade que vai em cada viagem, que é 6,8. E assim nós teremos 20 viagens para conseguir transportar esta areia, ok? Um exercício classificado como básico. Então, alguma dúvida, anotem que depois nós vamos discutir. Então, vamos agora para o exemplo 3, o exemplo 4. O exemplo 4 também foi uma questão que foi abordado na tarefa 3, é a questão 87. Eu acho essa questão importante
porque ela fala da relação de proporcionalidade, tantos por cento menor, ou então outro exercício tantos por cento maior. Então, esses exercícios são extremamente importantes aí, com certeza isso aí vai ser cobrado. Então, vamos lá. Uma fábrica de embalagens confecciona caixas na forma de paralelepípedos reto-retângulos com base quadrada. Pretende-se confeccionar caixas com volume 19% menor que os das anteriores, mantendo-se a mesma altura da embalagem e diminuindo-se o lado da base quadrada. De qual percentual se deve reduzir o lado da base? Então, presta atenção nesse exercício. Ó. Eu quero que o volume da caixa que eu vou confeccionar agora seja 19% menor que o da anterior, mas eu quero manter a mesma altura. Para fazer isso, a única forma de fazer isso é diminuir a área da base, ok? Por exemplo, se eu quisesse manter o mesmo volume, mas aumentar o lado da base, eu ia ter que diminuir a altura. Então, vocês têm que ter essa noção aí, essa interpretação. Aí eu usei essa figura aqui, que é do exercício 89, tá? Que dá pra gente utilizar também. O exercício 89 é bem parecido com esse aqui, só que aqui ele falou que a altura era 2 vezes o lado da base, mas é praticamente a mesma ideia, tá? E lá no outro exercício era 50%, então eu sugiro vocês refazerem esse também. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou calcular o volume do paralelepípedo original, do primeiro paralelepípedo que foi dado, como se fosse essa caixa por fora aqui, tá? Então, como ele falou que a base é quadrada, aqui é x e aqui é x, e a altura é h. Então, o volume vai ser o quê? X vezes h, que é x ao quadrado vezes h. Não tem valor numérico, então a gente tem que usar letras, né? Supor variáveis aí. Aí agora, valores algébricos. Então, o que vai acontecer com o novo paralelepípedo? É como se fosse esse aqui de dentro. Ó. Eu quero reduzir o volume em 19%. Para isso, eu vou manter na mesma altura. Então, eu tenho que reduzir aqui a base. Então, ó, ele quer que o novo paralelepípedo, que eu estou chamando de paralelepípedo 2, ou seja, vai ter um outro volume 2 diferente desse, tem que ser 19% menor que o volume 1. Presta atenção nisso. Então, eu quero que o volume 2 seja o volume 1 menos 19% desse volume 1. Ou seja, o novo paralelepípedo ele vai ter 81% do volume 1. Se o exercício falasse assim, eu quero que aumente em 19% o volume, então ficaria o quê? 119%, ou seja, 1,19, porque você teria o 100% mais o 19%. Nesse caso, você tem o 100% menos o 19%, porque eu estou diminuindo. Se tivesse 50% menor, V1 menos 0,5, daria o quê? 50% do volume, e assim sucessivamente, é só você subtrair. Então, o novo volume vai ser o quê? 0,81 do volume 1, ou seja, 81% daquele volume. A altura será mantida. Então, como que eu vou calcular o volume 2? Então, volume 2 vai ser y vezes y, que é a base aqui, que também é quadrada, eu não sei qual o valor, y vezes a mesma altura. Se a altura tivesse mudado, você ia colocar aqui um H1 e um H2 diferente, mas aí seria outro tipo de problema. Então, y vezes y ao quadrado vezes h. Ok. O que nós vamos fazer com esse monte de letra que está aparecendo aí? Eu tenho que estabelecer uma relação, porque, na verdade, eu tenho que colocar y em função de x, para saber quanto que vai reduzir o lado da base. Então, presta atenção. O volume 2, nós achamos aqui que ele é o quê? 81% do volume 1. Mas nós sabemos também que o volume 2, ó, tá aqui, é y ao quadrado vezes h, não é isso? Então, eu vou substituir, ó, quem é V2 em função das letras? Y ao quadrado vezes h é igual 0,81 do volume 1. Quem é o volume 1 em função das letras? X ao quadrado vezes h. Então, como eu quero
qual percentual vai reduzir o lado da base, eu tenho que isolar o y. Então, nesse caso, ó, eu vou passar o h que está aqui multiplicando, dividindo. O h não vai fazer diferença nenhuma, porque ele vai sumir. O h com h, por ele ter dito que vai manter a mesma altura. E aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Então, vai sobrar aqui y ao quadrado igual a 0,81x ao quadrado. Esse ao quadrado aqui passa para lá como raiz. A gente sabe que deveria ir mais ou menos, né? Porque é uma equação do segundo grau. Mas como o y é um lado, não vai usar o menos, só vai usar o mais. Então, o y vai ser raiz quadrada de 0,81x ao quadrado. Se fosse ao cubo aqui, ia passar a raiz cúbica, tá? Isso aí são conteúdos lá do ensino fundamental. E aí, raiz quadrada de 0,81 vai dar 0,9, raiz quadrada de x quadrado é x. Podemos fazer isso porque aqui é uma multiplicação. Poderia fazer se fosse multiplicação ou divisão. Se fosse soma ou subtração, não. Aí a gente ia ter que ter algum outro valor. Então, nesse caso, o y vale 0,9 de x. Ou seja, o que aconteceu? Nós achamos que o y é igual a 90% do lado x. Ou seja, houve uma redução de quantos por cento? De 10%, não é isso? Ó, se 0,9 é o mesmo que 90%, então, para chegar aos 100%, faltam 10%. Então, houve uma redução de 10% para que isso aí ocorresse, tá? Se tiver alguma dúvida, anotem aí que depois nós vamos conversar. Então, vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui não é de nenhuma questão da lista, isso aqui é de uma questão que eu coloquei na prova do ano anterior, da turma M7. Então, eu resolvi passar para vocês que eu acho importante esse tipo de exercício também, que são exercícios assim que são muito cobrados em vestibular, né, no caso no Enem. Então, é importante nós termos, e até fazendo associação aí com outras disciplinas, né, com física, enfim. Então, vamos lá. Para obter a peça esboçada na figura abaixo, um artesão deve recortar 8 cubos iguais a partir dos vértices de um bloco maciço de madeira que tem as seguintes dimensões: 25 por 18 por 18. Então, ó, pela figura aqui, nós estamos vendo que esse lado aqui está parecendo ser maior. Então, aqui é o 25, aqui é 18 e aqui é 18. Ele deu as dimensões assim, ó, comprimento, largura e altura. Ou então, largura, comprimento e altura, tá? Se ele pretende que a massa da peça obtida seja 6,603 kg e sabendo-se que a densidade da madeira é 0,93 gramas por centímetro cúbico, determine quanto deve medir a aresta de cada cubo recortado em centímetros. Então, vamos lá. Primeiro, analisem as unidades de medida, ó. Os lados aqui em centímetros, eu quero que o cubo também seja em centímetros, a densidade está dada em grama por centímetro cúbico. Né? Isso não é a unidade padrão de medida, no SI, seria quilogramas por metro cúbico, mas não tem problema. Não é porque a unidade padrão de medida é quilograma por metro cúbico que nós temos que usar essa. Você vai usar conforme os dados do problema, certo? Só tem uma questão aqui que a massa está em quilogramas, então nós vamos ter que transformar depois para gramas. Você já fica esperto com isso, senão o seu problema vai dar tudo errado. Mas vamos lá para a questão, ó. Então, é como se ele tivesse esse bloco aqui todinho, tá? Esse paralelepípedo, e ele fosse recortar aqui, ó, dos vértices aqui, ó, esses cubos. Então, ele iria recortar 8 cubos, não é isso? Em cada canto aqui da figura. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, vamos achar o volume total do bloco, sem esse recorte. Então, vai ser área da base vezes altura, 25 vezes 18 vezes 18. Bem simples, igual nós já fizemos nos demais. 8.100 centímetros cúbicos, que é a unidade. Então,
o volume do cubo, de cada cubinho desse. Então, se é cubo, todas as arestas são iguais, vai ficar A vezes A vezes A, que é A ao cubo, né? Espero que isso vocês não tenham nenhuma dúvida. E aí, agora a gente vai calcular o volume da peça. O volume da peça é dado por o quê? Pelo volume do bloco grandão, menos 8 vezes o volume do cubo, porque vão ser retirados 8 cubos. Então, o volume da nossa peça vai ser 8.100 menos 8A ao cubo. Não consigo resolver isso aqui, por quê? Porque eu tenho esse A ao cubo aqui. Eu preciso, o que eu quero é achar o A. Então, eu vou precisar de uma outra equação que me dê o volume da peça. E aí foi dado aqui no problema, que é o quê? A densidade. Ele nos deu no problema que a massa é 6,603 quilogramas e a densidade é 0,93 gramas por centímetros cúbicos. Aqui já está explícito o que é a densidade. Se você olhar pelas unidades de medida, você não tem erro. Ó. A densidade de um determinado sólido, ele é dado por o quê? Massa sobre o volume. Ó. A massa, que no caso aqui está em gramas, sobre o volume que está em centímetros cúbicos. Ó. A unidade já te diz o cálculo. Então, nesse caso aqui, como aqui está em gramas, eu tenho que transformar a massa para gramas. Então, lembrando, 1 quilograma vale 1.000 gramas. Multipliquei aqui e deu 6.603 gramas. Aí, agora aqui, como eu quero achar o volume da peça, eu vou multiplicar cruzado. Então, volume da peça vai ser a massa sobre a densidade. Pronto, agora é só resolver. A massa nós temos que é 6.603 gramas e a densidade 0,93. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que o volume da peça é 7.100. Pronto, agora a gente consegue resolver o exercício. Ó, volta aqui. Então, volume da peça 7.100 igual 8.100 menos 8A ao cubo. Joga o 8.100 para o lado de cá. 7.100 menos 8.100 menos 1.000 igual a menos 8A ao cubo. Passa o 8 dividindo, então nós vamos ter que A ao cubo é 125, ok? Aqui eu multipliquei por menos 1, ó. Joguei menos com menos mais, desceu o 8 aqui. Aí é a mesma coisa, eu dizer que 1.000 sobre 8 é igual a A ao cubo, é o mesmo que A ao cubo ser igual a 1.000 sobre 8. Então, se A ao cubo vale 125, aquilo que eu falei, ó. O A vai ser raiz cúbica de 125, que o A vai ser igual a 5. Então, para que esse problema seja garantido, a aresta de cada cubo recortado tem que medir 5 o quê? Centímetros, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que alguém tiver, anota aí, pode colocar aí no bate-papo, que depois nós iremos discutir, certo? Vamos fazer mais um exemplo, tá? Esse exemplo 94, essa questão 94 aqui, é a questão da tarefa 3, tá? Que fala sobre o volume do prisma oblíquo. Até agora eu só trabalhei com um prisma reto, não é isso? Então, é importante também a gente trabalhar com prisma oblíquo. Nesse caso aqui, ó, o enunciado da questão era bem assim. Determine o volume do prisma oblíquo da figura abaixo. Era só isso. Só que eu acho necessário acrescentar isso aqui, ó, que eu acrescentei aí na questão. Sabendo que duas de suas faces estão contidas em planos perpendiculares ao plano que contém a base. Pela figura a gente consegue observar, mas é necessário colocar isso aí, por quê? Para mostrar que a única face que está tendo inclinação aqui em relação ao plano da base é essa daqui, ó. Essa face lateral. É como se essa, já que é um prisma, né? Então, essa base aqui superior é paralela a essa, ou seja, é paralela ao plano da base. E essa face aqui, pelo que foi dito aí, essa e ali de trás, elas são perpendiculares ao plano da base. Elas estão retinhas, como se a face tivesse perpendicular. Pensa assim, a parede com o chão. E essa outra aqui, ó, essas outras duas laterais que estão inclinadas, com uma inclinação de 60 graus, tá? Gente, olha só. Essa questão, eu tinha colocado ela na lista e uma aluna até me pediu uma dúvida sobre ela. Isso aqui, ó, a base não é um paralelogramo, tá?
Por isso também que é importante a gente escrever isso aqui. Então, a base, ela é o quê? Ela é um retângulo. A área do retângulo aqui é base vezes altura. Se essa base fosse um paralelogramo, ele ia ter que te falar quais eram os ângulos aqui, ó. Aí você ia ter que fazer aquela fórmula do seno. É A vezes B sobre 2 vezes o seno do ângulo, né? E multiplicar por 2. Mas não é o caso, aqui é um retângulo. Então, para você calcular o volume desse prisma, não importa se é prisma reto ou se é prisma oblíquo, a fórmula é a mesma, tá? Volume é a área da base vezes a altura. Nesse caso, a base é um retângulo, 5 vezes 6. Só que a altura não é 10, essa que é a diferença do prisma reto para o prisma oblíquo. No prisma reto, a aresta lateral é a própria altura. No prisma oblíquo, você vai ter que fazer uma figurinha à parte aqui, ó, para você traçar essa altura. Aqui a figura ficou meio desproporcional à outra, porque eu fiz aqui, mas assim, dá para vocês entenderem, ó. Isso aqui, eu fiz o retângulozinho aqui, ó. Isso aqui é 10, aqui é o 60 que foi dado, e aí você traça a altura aqui, porque o que é a altura? A altura é a projeção ortogonal aqui da base superior à base inferior. Então, nem sempre a altura vai estar exatamente dentro da figura, tá? Igual a pirâmide oblíqua que vocês viram lá agora na quinzena 5. Então, nesse caso aqui, ó, é só fazer isso. Ah, mas e aí agora? Como que eu vou ter que calcular a altura? Você vai ter que fazer o seno do ângulo. Por que o seno do ângulo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, nesse caso, seno de 60, porque ele te deu que a inclinação é 60. Se fosse uma outra inclinação, você ia usar o ângulo que ele der. Então, seno de 60 é igual a H sobre 10. Só um detalhe. 30, 45 e 60 são arcos notáveis. Vocês precisam saber o valor do seno, do cosseno e da tangente. Não precisa do exercício estabelecer esses valores. Qualquer um outro arco diferente desses, assim, no primeiro quadrante, eu tô falando, né, que agora a gente está usando a variação de 0 a 90, depois no segundo ano vocês vão aprender os arcos côngruos, as infinidades de arcos que a gente tem, enfim. Então, ele tem que te dar esse valor, se não for esses arcos notáveis. Então, quanto que é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Aí, aqui é só multiplicar cruzado, ó. Então, o H, que é o que eu quero, vai ser o quê? Seno de 60 vezes 10, mas seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 10 vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, a altura vai ser 5 raiz de 3. Como eu já falei anteriormente, não tem necessidade de substituir raiz de 3, a raiz de 2, π, se o problema não propuser isso, tá bom? Então, vamos lá. Substituo o H por 5 raiz de 3, 5 vezes 6, 30 vezes 5, 150 raiz de 3 centímetros cúbicos. Simplesmente isso. Então, recapitulando. A única diferença do volume do prisma oblíquo para o prisma reto é que no prisma oblíquo a aresta lateral não é a altura. Então, nós vamos precisar usar uma relação trigonométrica, geralmente vai ser o seno, porque você vai usar a altura e a aresta lateral para achar essa alturazinha aí do prisma e substituir no volume, ok? Qualquer dúvida, anotem que depois a gente vai conversar. Eu separei 8 exemplos, tá? Então, vamos fazer o exemplo 7 agora, que também foi uma questão que eu cobrei numa prova aí que eu apliquei no IFES, não lembro se foi o ano passado, e eu acho importante vocês observarem isso aqui, que é uma outra abordagem de prismas, olha lá. Atualmente, uma das técnicas muito utilizadas no cultivo de hortaliças é a produção em estufas, plasticultura, pois, entre outros fatores, possibilitam a proteção contra chuvas, frio, insetos e um aumento da produtividade, que pode atingir até 200%. Considerando uma estufa como a representada abaixo, em que o triângulo da fachada é isósceles, calcule o volume total da estufa. Presta atenção, por que eu selecionei esse exercício? Quando a gente vai calcular volume, a gente faz o quê? A área da base vezes a altura. Mas observa que se você considerar a área da base
como esse retângulo aqui, ó, de dimensões 6 e 12, essa figura não vai ser um prisma. Por quê? Porque um prisma ele precisa ter duas bases paralelas e congruentes. Então, ó, aqui em cima, ó, não é igual aqui embaixo, não tá um retângulozinho. Então, você vai ter que virar essa figura para você entender o que está falando. É como se a base fosse isso aqui, ó. Essa lateral que nós estamos vendo, que é igualzinha do lado de lá. Então, se você vira essa figura, aí todas as faces laterais são retangulares, não são retângulos congruentes, lógico, por quê? Porque a base não é um polígono regular, tá? Se eu quisesse calcular a área total dessa estufa, você teria a área desse retângulo aqui igualzinha a outra do lado de cá. A área desse retângulo de cima igualzinho esse aqui. E a área dessa face aqui igualzinha lá. Mas não seriam todos iguais, prestem atenção nisso. Então, nesse caso, a área da base é como se fosse esse pentágono aqui. Só que esse pentágono não é regular. Por quê? Ó, esse lado é 6, esse lado é 3, isso aqui é 7. Então, você vai ter que dividir isso aqui em duas figuras. Ó, ele já falou que o triângulo da fachada é isósceles. Então, ó, esse triângulo, esse ladozinho aqui é igualzinho a esse. Então, esse triângulo aqui é isósceles. Então, ó, a gente observa que a área da base, ela é formada pela soma da área de um retângulo, é como se eu dividisse aqui, ó. Observam, ó, de um retângulo que está embaixo com um triângulo que está em cima. Então, ó, a área da base é a área do retângulo mais a área do triângulo. A área do retângulo, 6 vezes 3, ó. Se eu cortar a figura aqui onde eu falei para vocês, então, ó, vai ficar 6 vezes 3. E agora a área do triângulozinho isósceles aqui em cima, base vezes altura sobre 2. Se isso tudo aqui é 7, isso aqui é 3, é porque a alturazinha aqui do triângulo vai ser 7 menos 3, que é 4. Só um detalhe, a área de um triângulo isósceles é base vezes altura sobre 2. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é só se o triângulo for equilátero, tá? Então, 6 vezes 3, 18. 7 menos 3, 4. Então, vai ficar 4. 6 dividido por 2, 3, vezes 4. Então, eu vou ter 18 mais 12, que a área da base vai ser 30. Aí, agora, como eu falei que a gente virou a figura, como se a base fosse isso aqui e isso aqui a altura, eu vou substituir ali. Então, o volume vai ser 30 vezes a altura, que é 12. Então, o volume dessa estufa é 360. Nessa questão, além de ter pedido o volume, eu pedi também que os alunos calculassem a quantidade total de plástico para produzir essa estufa. Então, você teria que calcular a área total aqui, com exceção, óbvio, dessa área da base, porque ninguém vai passar plástico aqui na base, né? Então, aí fica a dica dessa resolução aí para vocês, tá? E o último exemplo que nós vamos fazer hoje é um exemplo, uma questão do Enem, que eu acho muito importante nós abordarmos esse conceito também, já que nós estamos estudando geometria espacial. Vamos fazer uma associação entre teoria e prática. Então, olha só. Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir um reservatório fechado que acumule toda a água proveniente da chuva que cair no telhado de sua casa ao longo de um período anual chuvoso. Também pode ser conhecido como cisterna, né, gente? As ilustrações a seguir apresentam as dimensões da casa, a quantidade média mensal da chuva na região em milímetros e a forma do reservatório a ser construído. Então, observem aqui, ó, aqui a casa, ó, nessa ilustração que foi dada, a casa tem 8 metros aqui de comprimento, 10 metros de largura. A altura não é necessária para esse cálculo, porque o que vai absorver a água seria essa região todinha, essa área aqui da casa, não é isso? E aí, eles vão pegar essa água da chuva e vão jogar aqui para esse reservatório, certo? Que aqui na figura está mostrando que o reservatório tem 2 metros aqui de largura, 4 metros de comprimento, mas não se sabe a altura, que vai fazer para que seja o melhor aproveitamento. E aqui ainda tem
a quantidade a média mensal de milímetros de chuva, né, que vai cair nessa região. Então, vamos continuar lendo, ó. Sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana horizontal de um terreno. Aliás, em uma superfície plana horizontal de 1 metro quadrado, qual a medida da profundidade P do reservatório? Então, gente, olha só. Quando a gente assiste o jornal que a repórter fala assim, tem uma previsão de 30 milímetros de chuva para o dia de hoje. O que isso significa? Significa que em cada metro quadrado de uma superfície plana, horizontal, vai ter um acúmulo de 30 litros de água. Então, tem um acúmulo de 30 litros de água para cada metro quadrado. Isso que significa chover 30 milímetros. Então, imagine, hoje tem uma média de 80 milímetros, né? Um valor bem alto. Então, significa que em cada metro quadrado, nós vamos ter um acúmulo de 80 litros de água. É muita coisa, tá? Então, só para fazer essa associação aí, para vocês entenderem, quando é dito isso em jornal, né, geralmente a gente vê. Então, vamos resolver o exercício agora. Então, o nosso objetivo aqui é achar qual é a profundidade do reservatório. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, quantos milímetros de chuva vão ter aí nesse período. Então, pelo gráfico, a gente tem aqui 100, mais 300 no mês de março, mais 100 no mês de abril, mais 50 no mês de maio, aí aqui tem o período de seca, aí mais 50 no mês de dezembro. Então, a gente tem 700 milímetros de água previstas aí de chuva, né, de água da chuva previstas para esse ano aí. Aí, além disso, ó, como 100 milímetros de chuva, foi aquilo que eu falei anteriormente, equivale a 100 litros por metro quadrado, então significa que esses 700 milímetros de chuva previstos para um ano vai ter 700 litros de chuva para cada metro quadrado do terreno, da superfície plana e horizontal. Então, o que a gente vai precisar fazer? Calcular qual é essa área plana aqui da casa, porque é aqui que está sendo absorvida, ó, observe aqui nesse cantinho aqui, que é o que vai pegar a água. Então, isso aqui vai ser o quê? 8 vezes 10, né? A área que eu tenho aqui de absorção da água. Então, vai ser 80 metros quadrados. Mas como eu tenho 700 litros para cada metro quadrado, se eu tenho 80 metros quadrados de área aqui, eu vou ter o quê? 700 vezes 80, que vai dar 56 mil litros de água que ele vai conseguir captar. Só que, como aqui ó, o terreno está em metros, eu não vou poder usar a unidade de medida litros. Olha quantas coisas envolvidas num único exercício. Então, vocês têm que saber essa relação, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Eu já falei isso também na sala com vocês anteriormente. Então, se eu quero transformar litros para metros cúbicos, é só eu dividir por 1000. Se eu quero transformar litros para centímetros cúbicos, é só eu multiplicar por 1000. Então, no caso, como eu quero metros cúbicos, eu vou dividir por 1000. Então, 56 mil litros são 56 metros cúbicos. E aí, agora a gente consegue resolver o exercício, né? Porque o volume dessa cisterna aqui, desse reservatório, é 4 vezes 2 vezes P, que é a altura. E eu vou igualar isso aí aos 56, né? Isso que é o volume que vai ser esperado para esse ano. Então, vou ter que 8P é igual a 56, P é igual a 7. Então, essa é uma questão do Enem que é classificada como nível operacional, nível 2, certo? Então, esses são os exercícios envolvendo os poliedros e os prismas. Espero que tenha ficado claro.